Eu e as minhas colegas Letícia Vidica, Lia Bock, estamos aqui para te dar boas-vindas ao CNN Nosso Mundo. O nosso programa de hoje fala sobre o uso medicinal da cannabis, o nome científico daquilo que você já ouviu dizer de maconha. Há 7 anos, um projeto de lei na Câmara dos Deputados tenta viabilizar a comercialização de medicamentos com extratos, substratos ou partes da planta em sua formulação. Esse texto também prevê a autorização para plantio e pesquisas científicas envolvendo a planta. A proposta chegou a ser aprovada em uma comissão especial da Câmara em 2021. Como ainda não há uma decisão no Congresso, entre essas pessoas que são as responsáveis pelas tomadas de decisões das nossas vidas, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, tem autorizado a importação e a comercialização de alguns produtos medicinais à base de extratos da cannabis e do canabidiol. A maconha é, de longe, a planta mais consumida no mundo, ou a droga mais consumida no mundo. Enquanto alguns países seguem na guerra contra o tráfico, outros liberaram o uso recreativo da cannabis. Essa planta também é cada vez mais estudada para o uso em tratamentos médicos. A nossa convidada de hoje é uma ativista que há 10 anos tem se dedicado incansavelmente ao tema da cannabis aqui no Brasil. Recentemente, inclusive, ela foi a representante brasileira num evento na sede da ONU, lá em Nova York, para debater os impactos da indústria da maconha na Agenda Global 2030. Ela também é presidente do Instituto Humanitas 360, que atua para reduzir a violência e aumentar a transparência nos países da América Latina. Então, estamos aqui no CNN Nosso Mundo com Patrícia Vilela Marino. Patrícia, obrigada pela gentileza de vir até aqui na CNN. Obrigada pelo convite, de podermos conversar sobre um assunto tão importante para o nosso país. Pois é, Patrícia, é bem possível que alguém que está assistindo a gente agora, seja pela televisão, seja pela internet, já esteja naquela inquietude. Nossa, mas eles vão falar de maconha, mas eles vão falar o que é isso, gente, esse assunto que é tão sensível, acho que não quero ouvir, puxa vida. Então, já quero te dizer o seguinte, permita-se assistir e ouvir tudo que a gente vai falar aqui. Tem muita gente que sofre com dores terríveis, isso aqui é só um exemplo, e consegue, por meio da cannabis, um caminho de viver com mais qualidade, de ter mais qualidade de vida, porque a gente quer viver não só muito, mas também viver com qualidade de vida. Então, a gente vai te mostrar aqui todos esses exemplos e tudo isso que envolve o avanço da cannabis para que a gente abra a nossa mente. Patrícia, primeiro, cannabis, maconha, erva, de que maneira a gente chama, de que maneira é o melhor para a gente poder se referir? Depende do que a gente vai se referir. Aqui a gente está falando aqui no programa de uma planta que tem vários usos e de uma planta que pode ter um uso medicinal e um uso industrial. No seu uso medicinal, ela traz vida, qualidade de vida, para comorbidades, para doenças, para familiares de pessoas com doenças. E no seu uso industrial, ela tem só 25 mil utilidades, diretas e indiretas, que faz de um país ter uma economia mais ou menos competitiva, dependendo dos seus gestores públicos. Depende dos olhares de quem está gerindo, não é? 25 mil como qual, por exemplo? Olha, deixa eu começar. Na construção civil, na confecção de blocos, por exemplo, na indústria têxtil, na indústria alimentícia, uma infinidade, inclusive nas proteínas, em substituição às proteínas animais, na indústria de fertilizantes, no agronegócio, o cânhamo, então a cannabis industrial, é regeneradora de solos, estamos falando de meio ambiente. Na indústria têxtil, na confecção de tecidos e por aí vai. É quase duvidoso, porém com evidência científica, o número de usos que essa planta, então, pode ter. A gente quer falar muito de evidência científica e fazer você ficar bem informado aqui com o nosso assunto do dia. Vamos começar com Lia Bock, então, aqui fazendo as perguntas. Patrícia, eu queria
trazer a história da cannabis para uso medicinal, porque a gente tem um projeto de lei, né, tramitando na Câmara, o PL 399, que tramita no Congresso, que ele prevê a regulação da cannabis para fins terapêuticos. Porém, alguns especialistas são críticos a esse projeto, porque eles veem um viés digamos, capitalista, né? Assim, como se esse projeto tivesse muito ligado aos interesses do agronegócio, muito ligado aos interesses das indústrias farmacêuticas, não contemplando de fato, por exemplo, aquelas famílias que precisam dos medicamentos para os seus filhos, dos óleos para os seus filhos, né? Como você vê esse projeto e será que ele, que é o que a gente tem agora tramitando, ele vai contemplar essas pessoas que tanto precisam desses remédios, que são, por exemplo, essas famílias que lutaram muitíssimo, né, para quebrar o preconceito, para que ele fosse visto como um remédio? Olha, vamos tratar de que nenhuma lei, nenhum projeto de lei, ele vai ser perfeito. Ele não vai conseguir falar sobre todos os assuntos, sobre todos os temas. Aquilo que a gente tem hoje posto, ele já está bastante bem feito. Os nossos legisladores viajaram por todos os outros países onde a legalização já foi feita para aprender com as boas práticas. Portanto, ele já contempla uma gama de usos bastante importante. Ele não contempla o autocultivo e eu acho que esse é um ponto bastante difícil. Foi bastante difícil para mim me convencer de que o projeto de lei, apesar de não ser suficiente, ele é um bom começo. Nós precisamos ter um marco legal. E esse projeto de lei não termina com a luta, com a articulação. Ele começa com a nossa luta e com a nossa articulação. Nós tiramos do meio do caminho uma série de fatores que constrangem um crescimento econômico necessário nesse país. Nós tiramos do caminho uma série de obstáculos que, pela ilegalidade, nós não podemos oferecer os empregos necessários à população brasileira, que vai ser, então, beneficiada com a abertura da indústria. Nós abrimos ao consumidor que ele possa eleger o produto que ele quer comprar com muito mais alternativas com o uso do cânhamo. É bem verdade que nós precisamos chegar no autocultivo. Eu sou partidária, ativista, articuladora de que o autocultivo seja legalizado, mas infelizmente neste momento é o que temos para o dia de hoje. E eu tenho conversado com muitas pessoas, nós precisamos dar esse primeiro passo. E esse primeiro passo não encerra a nossa luta. Explica só para a gente o que é o autocultivo e por que ele é importante para o uso medicinal. O autocultivo, ele é esse cultivo que pode ser feito por estas famílias ou por este grupo, estas associações, cujos pacientes ou as famílias têm ali os seus familiares, os seus queridos altamente necessitados. Por que o cultivo é necessário e o autocultivo também? Porque o cultivo desdolariza essa economia. Nós vamos ter acesso econômico. O que nós temos que conversar, debater no Brasil é o acesso econômico. É o brasileiro e a brasileira que não podem ter acesso a esse medicamento porque esse medicamento é caro, não cabe no orçamento. Enquanto nós não discutirmos o cultivo e também o autocultivo, nós sempre vamos estar elitizando um tratamento, uma situação de bem-estar para uma família inteira que não pode ser proibida da sua condição de saúde e de bem-estar. Você tocou num ponto, Patrícia, que eu gostaria de trazer, que é justamente isso, é uma luta cara hoje. Como é que tem sido hoje para essas famílias? Porque a doença não escolhe, a pessoa que tem uma pessoa em casa que está sofrendo, precisa da cannabis medicinal para trazer um pouco mais de qualidade de vida, essa pessoa, reduzir sofrimento, essa doença não escolhe, isso é uma situação que não escolhe cor, não escolhe raça, sua situação econômica. Então, como é que essas pessoas hoje conseguem ter acesso a isso, né? E como a gente futuramente amplia de fato esse acesso? Infelizmente, o acesso ele é mínimo. O acesso que existe hoje é um esforço filantrópico da parte de muitos que que são compadecentes dessa dor e que, portanto, nos movemos, nos articulamos para que esse acesso aconteça. Mas esse acesso filantrópico ele tem que ser um acesso
amplamente econômico e ele tem que ser um acesso digno às pessoas. Isso só vai acontecer quando o cultivo for legalizado. Daí a necessidade do projeto de lei 399 ser, em seu momento, aprovado. Esse cultivo, ele vai abrir o espaço para o debate do autocultivo. Se nós não formos articuladores extremamente estratégicos, grande parte da população ainda vai padecer nas suas dores, quer sejam elas no seu próprio físico ou na dor de ver o seu familiar sofrendo e a dor do orçamento doméstico. Essa dor é muito grande. É incrível. Qual que é a sua expectativa para esse projeto hoje, assim, para a PL, essa PL específica? Como você está vendo aí ela... Já faz um tempo, né, que ela está tramitando. Já, nós tivemos todo o trâmite num exercício democrático fantástico que nasce há 10 anos atrás com as mães, com as familiares e que chega a pautar o Congresso Nacional Brasileiro. E nós tivemos as audiências públicas e todas as manifestações em alto nível de respeito acontecendo e um debate muito qualificado. Porém, tivemos ameaça de veto do presidente da República e, portanto, todos os trabalhos neste momento estão parados, infelizmente. Estava aqui ouvindo e pensando, né? É incrível como a gente só compreende a importância de algo. Quando eu digo a gente, eu estou generalizando para todo mundo, né? A gente só compreende a importância de algo quando a gente sente a dor. Então, é como se apenas as famílias que sentem a dor de determinados problemas de saúde estivessem ali mais empenhadas, envolvidas, porque enquanto não é no meu umbigo, tudo bem, deixa essa discussão para lá, por que a gente vai atrás disso? Prefiro ficar aqui no meu mundo em que eu só enxergo que é algo negativo, que não é bom, ao invés de abrir os olhos, né, para a gente poder democratizar esse tipo de discussão e compreender a dor do outro também. E pode ser que você que está assistindo a gente, porventura, não entenda em quais doenças exatamente essa planta pode resultar num benefício. A gente preparou aqui uma arte que mostra para você quais são os caminhos, né? As doenças que podem ter algum benefício de tratamento. Olha aí aparecendo na tela, vamos lá. Lembrando que isso é da própria Organização Mundial da Saúde, tá bom? É uma lista da própria OMS. Controle de epilepsia, tratamento da ansiedade, anti-inflamatório, antiasmático, propriedades antitumorais. É bem possível, e até aproveitando a presença da Patrícia aqui para saber, que essa lista seja maior do que essa que a gente está vendo, bastante né? maior. Porque essa lista são daqueles estudos mais parrudos, né? Que a gente já tem um pouquinho mais de resposta, que já foi analisado para além do grupo dos animais, né? Porque cientificamente você primeiro testa nos animais, tem os estudos duplo cego randomizado, para você ver o quanto isso pode valer para um ser humano. A lista é maior ainda, a gente tem um horizonte ainda muito maior do que essa lista que a gente está vendo? Sim, o horizonte é muito maior. Se você me permite, a gente estava falando sobre a quebra de preconceitos, né? O que a gente está falando aqui é de um exercício de empatia e um exercício de compaixão. Nós não precisamos ter familiares, entes queridos, doentes nas nossas casas para olhar para fora do nosso círculo mais próximo e entender que brasileiros e brasileiras são os nossos familiares. Brasileiros e brasileiras que não estão dentro da nossa casa são nossos irmãos e nossas irmãs. E isso só já seria suficiente para que nós fizéssemos uma reflexão nas nossas vidas, do quanto mais nós podemos estender a nossa capacidade de amar uns aos outros, sem necessariamente sofrer o sofrimento de uns e de outros. Mas voltando à sua pergunta, sim, essa lista ela se estende muito, porque estudos são feitos. Nós temos 40 anos de vácuo, sem pesquisas fundamentais terem sido feitas, desde que o professor Dr. Carlini e o professor Meshulam de Israel fizeram as primeiras descobertas. Desde então, poucas coisas foram feitas, mas as que foram feitas, elas já nos mostram que autismo é uma situação de extrema incidência. E eu já conto para vocês que o meu grupo começa com uma pesquisa com 200 crianças autistas, bastante em breve, com a Faculdade de Medicina do ABC. E nós já conseguimos as doações filantrópicas para que 200 crianças, então, sejam atendidas. Portanto, crianças, adultos, a idade melhor ou a senioridade, todas elas podem ser atendidas por essa propriedade, por essa planta. Eczemas,
Como se fala, aquela doença que as pessoas têm na pele, que agora psoríasis. E assim, uma infinidade de coisas. É rejuvenescedor para a estética, mas também para a saúde. Muito bom, muito bom. Patrícia, a Anvisa tem hoje uma lista, a gente falou da lista de doenças, né? Mas a Anvisa tem aí uma lista de pelo menos, me atualiza se eu estiver errada, tá? 18 produtos de cannabis já aprovados até o momento. Só em 2020 a gente conseguiu importar cerca de 45 mil produtos à base de cannabis. Apesar desses avanços de liberação, de importação, ainda é um processo burocrático? Sim. Por quê? Ainda é um processo burocrático. Primeiro porque falta bastante conhecimento por parte da população de como eu acesso um médico e como esse médico, o quanto esse médico está realmente preparado para fazer essa prescrição. Então, há um esforço muito grande de uma reeducação ou um letramento dos profissionais da saúde para entender o que esse elemento, que essa planta, como ele fala com o corpo humano. Por quê? Porque é um elemento vivo. A diferença da cannabis, do canabidiol, do seu elemento, então, para outros fármacos, é porque todos eles são mortos. E ali a gente tem um elemento vivo, que vai combinar com outro elemento vivo, que é o nosso corpo. E há que existir um diálogo entre essas vidas. Portanto, esse prescritor precisa ter um aprofundamento, precisa ter um letramento no que significa a medicina endocannabinoide. No corpo humano existe um sistema, junto com o sistema nervoso, chamado sistema endocannabinoide. Nós somos uma perfeição do Criador. Nós somos perfeitos, é incrível, né, Patrícia? Nos desaperfeiçoamos e nos estragamos muito, mas fomos criados em estado de perfeição. E portanto, muitas pesquisas ainda precisam ser feitas. Das que já foram feitas, nós entendemos então que existe um outro sistema que entra no nosso corpo e fala com o sistema nervoso. E o neurocientista Siddhartha Ribeiro tem uma coisa muito linda que eu queria compartilhar com vocês. Ele diz que é a chave e a fechadura. Então, há que existir uma combinação para que essa chave entre nessa fechadura e haja uma rotação perfeita, de modo a desencadear outros processos dentro do nosso corpo. Processos anti-inflamatórios, processos curativos, processos de melhoria de qualidade de vida. Processos que talvez não vão sanar essa doença, mas que elas podem dar uma longevidade dentro desse estado com muita qualidade de vida. É muito burocrático ainda para o acesso ao prescritor, é burocrático para que esse remédio chegue até você, é burocrático porque depois que esse remédio chega, você precisa continuar como um profissional da saúde no acompanhamento, para que essa combinação ou a chave e a fechadura falem de um para o outro cada vez melhor. Mas você falou, desculpa, só um complemento, da questão do médico, né? Que o médico tem o desconhecimento. Mas você acha que também não existe um medo por conta da responsabilidade do médico sobre a prescrição? Porque saiu recentemente uma aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, é um medicamento que tem, acho que uma quantidade maior de uma substância da cannabis. E na nota que a Anvisa divulgou, me chamou muita atenção a questão de que a Anvisa reconhece que você pode trazer o remédio, mas não tem estudos, a gente não inclui no rol de medicamentos, isso tem que ser feito, a responsabilidade total é do médico que vai prescrever. Isso também não causa um receio à comunidade médica sobre a responsabilidade dessa prescrição? Pode ser, eu não sou médica, mas acho que sim. Porém, os mesmos médicos prescrevem uma quantidade enorme de remédios à base de opioides. E esses sim me causam medo. Esses sim são absolutamente entorpecentes e entorpecedores da maquininha humana. Então, entre prescrever algo cujas as pesquisas já demonstram uma grande propriedade terapêutica e curativa, sem efeitos colaterais, eu teria mais medo de prescrever aquele que a gente sabe que tem os efeitos colaterais e que já são uma epidemia fora do Brasil e que começam a ser uma epidemia nacional, que são os opiáceos. Lia? E aproveitando que a gente está falando dos médicos, como está a posição do Conselho Federal de Medicina com relação a isso? Existe um apoio do Conselho? Eles estão a favor aí dessas medidas? Estão trabalhando para isso? Eu acho que todos os órgãos ou as entidades, elas ficam esperando muito uma posição governamental.
nós precisamos da legalização e, a partir daí, as entidades de classe vão apoiar isso. Hoje em dia fica muito difícil. Hoje em dia são os médicos, ativistas, articuladores, compassivos da dor dos seus pacientes. Inclusive, aproveitando que a gente está falando aqui sobre o Conselho, já deste um gancho maravilhoso, Lia Bock, o Conselho Federal de Medicina tem um documento que foi publicado que diz o seguinte: o canabidiol é um dos 80 canabinoides presentes na planta cannabis sativa e não produz os efeitos psicoativos típicos da planta. Porque existem aqueles mistérios, não é, Patrícia? Eu vou deixar isso aqui no ar para a gente falar daqui a pouquinho com a Patrícia, que é assim, peraí, mas se eu vou usar um remédio à base de cannabis, então vai mudar aqui meu estado? Eu vou ficar maluco de repente? Eu vou ficar com essa sensação de mudança de consciência? Vai me fazer mal? Vou ficar viciado? A longo prazo pode ter algum problema? Mas e a minha memória, como é que eu vou ficar? São tantos questionamentos e muitos até bem equivocados que daqui a pouco, depois do intervalo, a gente volta para poder te perguntar um pouquinho disso, que eu tenho certeza que você deve ouvir alguns absurdos e que a gente está aqui dedicado a traduzi-los com a presença da Patrícia. Na volta, viu, do CNN Nosso Mundo, que segue a entrevista com a presidente do Instituto Humanitas 360, Patrícia Vilela Marino. Rapidíssimo, a gente está de volta. Voltamos, falei que era rapidíssimo, hein? Estamos de volta com o CNN Nosso Mundo, que hoje fala sobre o uso medicinal da cannabis. A nossa conversa com a presidente do Instituto Humanitas 360, Patrícia Vilela Marino. E antes da gente seguir aqui com as nossas andanças da nossa conversa, eu quero trazer uma história, viu? Bem emocionante. O casal Catiele e Norberto Fischer foram pioneiros aqui no Brasil ao usar o extrato da cannabis no tratamento médico da filha. É uma jornada bem difícil que começou em 2012, quando a filha caçula, a Anne, recebeu o diagnóstico de um distúrbio neurológico que é muito raro. A criança chegou a ter 80 convulsões por semana. Você imagina o que é isso? Você, pai, ter um filho, uma filha que tem 80 convulsões por semana? Esse caso foi parar no documentário Ilegal, A Vida Não Espera, de 2014. O filme mostra a saga de famílias para conseguir o direito de usar a cannabis em tratamentos médicos. A nossa convidada, inclusive, atuou como produtora executiva desse documentário, que você vai acompanhar um trecho agora. Anne de Bortoli, 5 anos, é a minha filha. É portadora de patologia muito rara. Apresenta quadro clínico com distúrbio psicomotor decorrente de uma patologia cerebral. E que, dentre os sintomas, tem crises convulsivas resistentes a todas as medicações possíveis no país. Quando a gente ficou sabendo do CBD, que nós decidimos importar, nós tínhamos a consciência que era um produto derivado da cannabis sativa e, por esse motivo, ilegal no país. Mas o desespero de você ver a sua filha convulsionando todos os dias, a todos os momentos, é tão grande que nós resolvemos encarar e trazer da forma que fosse necessário. Eu estava com ela no colo, assim, nos braços, quando ela fez a primeira convulsão. E foi realmente um misto de sentimento de pavor com descrença, porque não era possível aquilo que está acontecendo comigo. Com 3 anos, ela conseguiu andar, ficar em pé e trocar os passinhos de forma, assim, eficiente. E, assim, foi um momento muito importante pra gente, porque, enfim, ela tinha 3 anos, ela estava andando. Mas logo após isso, ela começou a desenvolver algumas crises mais fortes e, em decorrência da síndrome, tanto da síndrome quanto das crises, ela começou a perder. Até que, em 4 meses, ela perdeu tudo que ela tinha conseguido em 3 anos. Mas mesmo, assim, mesmo com essa tristeza toda, a gente nunca perdeu a esperança de um dia ela ganhar novamente as suas habilidades, né? E foi exatamente essa esperança que moveu a gente de revirar o mundo atrás de alguma coisa que pudesse ajudar. E o que nós conseguimos encontrar foi o CBD.
Um dos gráficos de outubro mostra realmente a quantidade de crises que ela estava tendo. Realmente a quantidade era muito agressiva. Em novembro, as crises realmente continuaram fortes, até que no dia 11/11 nós demos a primeira dose do canabidiol. Demorou ainda um tempo, né, fazer o efeito, mas a gente já percebia que começou a clarear um pouco o gráfico. No final de novembro, o comportamento de crise já tinha reduzido consideravelmente. De 60 para 19. Quando chegou em janeiro, realmente a diferença foi radical, né? Porque já na segunda semana de janeiro praticamente zerou as crises. Você vê o tamanho da importância da gente ter esse tema hoje aqui nesse programa. Ainda falando sobre a história desse pequeno ser humano, só em 2014, e depois de muita luta, a família conseguiu na justiça o direito de importar o canabidiol de forma legal, sem ficar com aquela sensação de que você é um criminoso, você que está procurando o bem para a sua filha e essa sensação de estar cometendo um crime. Em 2015, a Anvisa decidiu pela retirada do canabidiol da lista de substâncias proibidas. No mesmo ano, a Receita Federal simplificou o processo de importação, que é de uma burocracia danada, e a gente vai falar um pouquinho disso também. O que foi considerado uma vitória, né, para todas as famílias que fazem uso do medicamento. A gente vai mostrar agora algumas fotos da Anne nos dias de hoje. Para você que acabou de acompanhar a história dela, vejamos aí. A última foto postada nas redes sociais da mãe para comemorar os 14 anos da Anne. E na legenda, essa mãe diz o seguinte, ó: "Feliz aniversário, meu amor, você vai ser sempre a menina do meu coração. Sei que está cada vez mais crescida, já é uma adolescente de 14 anos, mas ainda não conseguiu mudar meu olhar de mãe, que vê as filhas sempre bebês, sempre crianças." Patrícia, fica exposto o tamanho da dor que as famílias passam e se sentem criminosas por irem atrás de uma solução para a dor dos seus filhos. E a gente está falando aqui num programa que fala nosso mundo, né? Que mundo é esse que nós não conseguimos nos compadecer com a dor do outro? Que mundo é esse que a dor precisa ser minha? Que mundo egoísta é esse que eu preciso ter na minha casa uma situação assim para que eu me compadeça e entenda da necessidade, da urgência, da importância de nós termos neste país um marco legal que dê acesso econômico, dignidade de vida às pessoas. A desculpa de que isso vai parar na mão do crime, para mim, é uma justificativa insana. É não acreditarmos verdadeiramente nas instituições brasileiras. Não acreditarmos que nós temos no Brasil um Estado de direito, que, portanto, deve oferecer o direito à vida dessas pessoas e cuidar que esse direito seja preservado e que não vá parar nas mãos erradas. Eu fico extremamente emocionada ainda, depois de tantos anos, quando eu vejo esse filme, porque eu não tenho uma situação dessa na minha casa. Para mim foi muito difícil ser mãe, muito difícil. Mas na hora que o Daniel nasceu, e ele nasceu sem nenhuma dessas doenças raras, eu tenho a esperança de ter uma vida com muito menos problemas com ele. Mas no caso dessas mães, das minhas amigas cívicas, o resto da vida dessa mãe vai ser uma vida de muita dor e muita preocupação. Se nós, mães, pais, tios, tias, irmãs, irmãos, sobrinhos, sobrinhas, brasileiros e brasileiras, não nos unirmos para abrir um espaço nos nossos corações de compaixão, nas nossas mentes, de entendimento e conhecimento, uma redenção à ciência desse país e à ciência fora desse país, para entender que nós temos um caminho de terapia e um caminho de cura, sobretudo um caminho de cidadania. Lia. Patrícia, tudo começou com a questão da importação dos remédios, né? E aí se expandiu para a compra de sementes, para o autocultivo e assim também para o uso com relação ao cigarro mesmo, da maconha, para algumas doenças onde isso funciona. E aí faz-se uma linha tênue, né, do uso que a gente chama de uso adulto ou uso recreativo e o uso medicinal.
E existe um preconceito muito grande que está atravancando tudo isso, seja um ou seja outro, né? Você é a favor da descriminalização das drogas de uma forma geral, ou pelo menos da maconha de uma forma geral, para que esses entraves todos sejam resolvidos? Eu sou a favor da descriminalização, primeiramente da cannabis, que neste ponto de vista de segurança é conhecida como maconha, então, quando a gente trata de crime, eu sou a favor da discriminação, sim. Nós temos muitas mulheres, principalmente, presas pelo crime de tráfico, e quando a gente vai ver, essas, então, traficantes são os soldados mais rasos de organizações enormes, internacionalizadas. Mas cai sobre a vida destas mulheres, então, as penas de reclusão, da sua liberdade física e ainda penas financeiras que essas mulheres têm que pagar por terem sido sentenciadas a crime de tráfico análogo a um crime hediondo. Então, sim, eu sou a favor da descriminalização, eu sou a favor de que o ser humano seja visto como um ser humano errante, falível. Todos cometemos os nossos erros, todos temos que pagar as consequências dos nossos erros, mas o legislador e o operador do direito precisa começar a ver isso de uma maneira mais individualizada. Qual é o custo social que acontece ao Brasil e ao cofre público? Manter pessoas assim encarceradas custa caro. E a gente já tem muitos países, né, que estão na vanguarda disso. Não estamos falando de nenhuma novidade, né, Patrícia? Não estamos falando de nenhuma novidade, estamos falando de países já com uma certa jornada e uma certa experiência. E os números mostram que a descriminalização e a legalização, que são institutos diferentes, não aumentam o consumo. E se há que existir consumo, porque também existe o direito ao uso recreativo, se há que existir consumo, que seja de qualidade. A mesma qualidade que nós queremos para os produtos que nós usamos nos nossos corpos, as mesmas qualidades que nós queremos nos carros que nós dirigimos, a mesma qualidade que nós queremos na casa, em tudo que nós consumimos. Que haja qualidade, porque aonde há qualidade, não há deterioração do sistema nervoso. O que os nossos jovens estão indo buscar na biqueira, certamente não é a cannabis. É uma fórmula de ácidos, excrementos e animais, insetos, que dão essa sensação que eles têm. Mas não é, porque se nós formos ver esses baseados num espectógrafo, você vai ver que muito pouco de cannabis há ali, se é que há alguma. Letícia? Você falou sobre encarceramento, né? E é uma questão que essa política antidrogas também me chama a atenção na questão do quanto a gente também ajuda a estruturar ainda mais um racismo estrutural, falando de raça. Um outro documentário me chama muito a atenção, um documentário da Netflix chamado Baseado em Fatos Raciais, que traz a história no caso da maconha, nos Estados Unidos, né? Muito usada nos anos 20 pelos músicos de jazz, em sua maioria negros, em bairros... Que produziram músicas incríveis. Muitos astros e estrelas aí eram usuários da erva, que trazia criatividade, como eles diziam. Só que os Estados Unidos usou isso como uma política... A sua política antidrogas está pautada numa política discriminatória. Muito. Ou seja, que no fundo, que não queriam que as jovens brancas fossem ao Harlem, um bairro tradicionalmente negro nos Estados Unidos, em Nova York, para dançar com os negros e miscigenar e enegrecer a população americana. É de uma dor isso gigante. E eu queria um pouco do seu olhar sobre o quanto essa política antidrogas também não se pauta nessa questão de continuar a estruturar e firmar vieses inconscientes, né? Hoje, quando você olha para as nossas prisões, em sua maioria a gente tem uma população carcerária negra, de população de baixa renda e sendo enquadrados como traficantes, por conta da lei atual que a gente tem. É isso mesmo. Eu trabalho no sistema penitenciário de alguns estados e posso testificar de que existe uma racialização muito, muito grande acontecendo lá. Eu não posso entender que a maioria das nossas, principalmente mulheres, que são a população feminina que eu trabalho diretamente, eu não posso entender que exista alguma diferença genética na população negra e parda e, portanto, por uma disfunção qualquer desse corpo biológico, elas cometam mais crimes que outras cores.
É muito triste isso acontecer, mas se você vê o histórico, aí sim, uma população marginalizada, estigmatizada, que não teve direito à propriedade privada e que foi sempre concebida como uma população que nós trouxemos para esse país, mas que agora ela tem que passar por um processo de ajuste, né, de branqueamento. E na medida em que isso não acontece, ela continua marginalizada, ela continua estigmatizada e ela está fora do sistema. Quer dizer, ela não consegue o seu emprego, ela não tem acesso a capital. A gente tem uma política de cotas que fez com que a população negra e parda tivesse acesso à educação. Mas a gente não tem uma política de acesso a capital, para que essa pessoa, então, educada, pudesse ser o empreendedor ou o empresário com base nessa educação que foi obtida. E ainda que a política de cotas tem tempo para acabar, certo? Então, a gente vive um retrocesso muito grande dentro de um país, sim, racista, classista e machista. Num país racista, classista e machista, quem paga essa conta? Se não forem estas mulheres, então, isoladas no nosso sistema penitenciário. E é lá que eu quero trabalhar, para que essa mulher seja a empreendedora, a empresária do seu novo projeto de vida. Incrível como o ser humano é extraordinário e, ao mesmo tempo, é uma loucura que a gente não compreende, né? Essa nossa capacidade, eu acho que tenho o direito de definir como tem que ser a vida dos outros. Então, eu estou aqui em cima do meu trono, em cima do meu reinado, e sou eu que tenho que decidir como é que o outro tem que ser, como é que ele se veste, o que ele usa, como ele age, se vai abortar, se não vai abortar. É incrível, né? Como o ser humano está cheio desse falso poder, né, Patrícia? E até citei aqui o aborto, porque na hora de ler sobre a cannabis, me veio muito assim essas questões do aborto aqui no Brasil, por exemplo, que ele é proibido, permitido em alguns aspectos bem limitados ali dentro da legislação, mas é proibido. Mas basicamente, assim, papo bem reto, quem quer abortar, aborta. A diferença é que quem tem dinheiro tem estrutura para isso, e a diferença é que quem é pobre, miserável, às vezes acaba morrendo junto com a criança. Então, você tem uma realidade que é disfarçada como se não existisse, mas existe. Quem não tem dinheiro não tem acesso e quem tem dinheiro consegue ter. E quando a gente fala de cannabis, a gente está falando de algo que tem um benefício tremendo e, mais uma vez, quem tem dinheiro tem acesso, quem não tem dinheiro não tem acesso a isso, porque custa, né? É algo que é caro para as famílias. Custa, é caro para as famílias, é um peso em qualquer orçamento doméstico, até porque algumas pessoas que podem compram, mas lá pelo 6º mês já falam, nossa, mas foi tanto dinheiro que eu já gastei com isso. Orçamento difícil. Será que isso, uma classe média alta, será que isso está valendo a pena? Até porque, como eu disse antes, existem ajustes que precisam ser feitos com esta vida que vem dela e a vida que existe dentro de nós. Portanto, não é um tratamento a curto prazo. Se ele for um tratamento a médio e talvez a um prazo bastante estendido na vida desse paciente. Portanto, custa. E nós precisamos lutar por acesso econômico nesse país. Acesso econômico à cannabis e acesso econômico ao direito dessa vida que precisa ter qualidade nesta vida. Lia, a gente vai para o intervalo, é aquele momento que a Lia vai deixar aquela pimentinha, aquele assunto aqui no ar, para na sequência a gente voltar. Tá bom, eu quero falar um pouco da sua história e da importância da sua atuação nesse processo todo. Muito bem, vamos para uma pausa então. Conversa boa, hein? CNN Nosso Mundo faz uma pausa, a gente volta na sequência com a presidente do Instituto Humanitas 360, Patrícia Vilela Marino. Até já. Estamos de volta aqui na programação da CNN Brasil. Eu espero sinceramente que você esteja adorando esse assunto, assim como a gente que está aqui com tantas perguntas para a nossa convidada, né? Porque hoje a gente fala do uso da cannabis medicinal junto com a presidente do Instituto Humanitas 360, a Patrícia Vilela Marino. E já passo a palavra para a Lia Bock. Patrícia, você é uma mulher branca, integrante de uma das famílias mais ricas do Brasil e porta-voz de um assunto que não só é polêmico, mas também é muito espinhoso há muitos anos. Qual a importância simbólica disso? Como você leva aí essa
essa história? Eu acho que por todas as especificidades que você mesmo citou, com muita responsabilidade. Eu tenho uma formação cristã e, portanto, eu aprendi desde muito cedo na minha vida que há muito lhe é dado, muito também lhe é esperado. E eu não... Parece que eu performo por aí, né? Há muito me foi dado, muito me é esperado, muito de mim é esperado e eu espero poder comparecer com essa expectativa e essa responsabilidade que eu assumi para mim mesmo. Uma coisa é o jeito que você é criado, outra coisa é você abraçar isso como seu mote de vida, como sua missão de vida. É uma missão para mim que a gente possa ter um país mais justo, socialmente mais justo, racialmente igualitário. Eu vou pegar aqui um gancho da Lia. Você já ouviu muito assim, mas como é que pode? Você é cristã defender esse tipo de assunto? Mas como é que pode, gente? Olha ela ali, está falando sobre cannabis, mas o que isso vai causar no futuro? Ela não sabe o que está dizendo. Tem muito discurso que desmerece todo esse trabalho e que, na verdade, quer te mostrar, olha, acho que você não está tão certa assim, repensa. Muito. Inclusive de achar que eu sou uma super maconheira. Ah, é? E cristã ainda, imagina que absurdo, né? Mas é exatamente por essa... Maconheira e cristã, essa equação deve fazer muita gente ficar pirada. Imagina que absurdo. Mas é exatamente por isso, assim, daquilo que eu aprendi e naquele que eu acredito, ele criou todas as coisas. E por que será que essa plantinha com um alto valor curativo e terapêutico e de competitividade econômica para o meu país, justo essa plantinha, ele ia deixar na mão do meu opositor? Não acredito nisso, não. Aquele que criou todas as coisas sem exceção alguma. Ai, maravilhosa. Letícia? Patrícia, no seu documentário Ilegal, me chamou muito a atenção essa luta, essa caminhada, quase uma peregrinação das mães que foram até Brasília, conseguiram chegar lá para levar a discussão. E tem uma frase que chama muita atenção, que é o seguinte, um dos entrevistados diz que Brasília não vai chegar à realidade se a realidade não chegar até Brasília. É isso mesmo. E eu queria saber o quanto essa realidade já chegou lá, ou se, falando em moral, valores, né, e lobbies envolvidos, isso ainda nos atropela em Brasília. O lobby é muito grande. Parte do agronegócio não entende o valor que o cânhamo traz para o próprio agronegócio. Parte da bancada evangélica parece que abre mão do criacionismo e, portanto, essa planta não foi criada pelo Senhor que criou todas as coisas, como eu acredito. Então, existe muito lobby. O que eu acredito e oro mesmo todos os dias para que as pessoas possam deixar as suas agendas de interesses pessoais e o Brasil possa ter uma agenda pública. E quem faz a agenda pública do Brasil são os homens e as mulheres públicas do Brasil. São os nossos legisladores que fazem a nossa agenda. Portanto, eu acredito que em algum momento seremos tomados pela empatia e num momento maior ainda pela compaixão. Eu quero aproveitar aqui, gente, e citar alguns relatos, alguns retratos de famílias de diferentes lugares do Brasil e com diferentes males que compartilharam por meio da rede social algumas histórias do quão bom foi ter tido acesso a esse tipo de benefício nessa vida, né, do que a gente está falando aqui da cannabis. Eu não vou falar o nome completo de todo mundo para não expor e tudo mais, mas vou chamar de Mi. Disse o seguinte, eu uso há 2 semanas, já consegui controlar a ansiedade e ainda consegui gargalhar. Olha que sensível isso, alguém dizer, eu consegui gargalhar, imaginar que alguém vive sem o sorriso. E muita gente vive nessa condição. Outra pessoa disse, uso óleo de canabidiol, muito bom para o estresse, a ansiedade. Outra resposta, comecei a usar o óleo há 3 meses devido à depressão, ansiedade e fibromialgia. E realmente é eficaz. Eu tomo antidepressivo há mais de 10 anos e agora pela primeira vez estou conseguindo reduzir, desmamar sem sofrer tanto, pois das outras vezes tive muitos efeitos colaterais. Mais uma mensagem que chegou. Eu tenho dor crônica nas costas, ansiedade, faço uso de diferentes medicamentos e larguei, por causa do uso do óleo, larguei há
4 anos os ansiolíticos. Então, os benefícios são enormes, não é, meninas? Até compartilhe se vocês querem acrescentar alguma pergunta em cima disso, porque são muitas as mensagens. Existem até algumas pesquisas falando já para o uso na TPM, né? Para as mulheres que sofrem muito de TPM. E avançando ainda também para o aumento do prazer. O que você tem visto nos países onde a pesquisa é liberada, onde isso está se cavalgando? O que você tem visto de interessante? Conta pra gente. Olha, menopausa, por exemplo, né? Todos os distúrbios hormonais que acontecem nesse período tão mágico da vida da mulher. Existem pesquisas já para que esses distúrbios sejam amenizados. Então, veja que outra doença, Parkinson e Alzheimer, a gente fala muito das crianças, mas vamos pensar nesses empresários, empresárias que construíram tanto nas suas vidas e que tiveram tanto sucesso nas suas vidas e são acometidos por uma dessas doenças degenerativas. Que triste é passar uma quantidade de anos daquilo que pode ser o final da sua vida sem uma qualidade cognitiva ou de movimento. É muito difícil a gente poder dar dignidade para as pessoas até o último dos seus dias e não dá, por uma questão de dogma, por uma questão de proibicionismo, de falta de entendimento, de falta de redenção à ciência. E uma coisa, as pesquisas, para fazer pesquisa, você também precisa de autorização, você precisa da substância. Isso está conseguindo ser feito no Brasil? Você citou uma pesquisa que vocês vão fazer com crianças. Sim, nós precisamos de uma autorização especial para que todos esses frascos entrem no país. Eles vão ficar reservados dentro do laboratório para que, então, as ministrações sejam feitas. E depois da pesquisa feita, o uso vai ser assegurado a essas crianças para que elas tenham continuidade. Portanto, nós também precisaremos fazer todo um trâmite bastante burocrático e eu espero contar com o entendimento das nossas autoridades para que isso aconteça. Patrícia, a gente está aqui falando de quebra de tabus, né? O tempo inteiro. A gente quer quebrar um tabu aqui sobre o uso da cannabis medicinal. Então, eu queria que você falasse aqui para mim qual é o grande tabu que precisa ser quebrado imediatamente. Para quem está assistindo a gente, para as pessoas que estão tentando entender e para as autoridades. O tabu de achar que nós sabemos todas as coisas e que a minha verdade é a única verdade. Esse é um grande tabu. Nós precisamos entender que as nossas verdades, elas são verdades até que elas se desqualifiquem, porque outra verdade pode substituir a minha. Um dado científico, uma evidência, pode e deve substituir a minha percepção. Viver em cima de percepções é um grande tabu. E por falar em dado científico, que eu citei agora há pouco, do Conselho Federal de Medicina, ele foi embasado na aprovação do Conselho para o uso compassivo do canabidiol para o tratamento de epilepsias da criança e do adolescente refratárias aos tratamentos convencionais. Ou seja, foram até a farmácia, vou ser bem generalista aqui, foi até a farmácia, comprou alguns remédios, os que estão disponíveis, e não encontraram ali o resultado para suas dores. Então, encontraram essa alternativa. Por que essa alternativa oferece tanto medo, Patrícia? Que bicho-papão é esse que a gente fez em cima da cannabis? Pois é. É o grande lobby da grande indústria farmacêutica, porque bicho-papão está no Rivotril e na Ritalina. Esse é um bicho-papão. O Rivotril que vai deixar todas nós assim um pouco mais contentinhas, mas absolutamente dependentes dele. E sem saber os efeitos colaterais, ou todos os seus efeitos colaterais. Ou a Ritalina, prescrita por uma jovem de 13 anos, cuja família já perdeu 2 pessoas que tiveram prescrição de Ritalina na mesma idade. E o terceiro ente dessa família tem prescrição de Ritalina nessa mesma idade. Isso é o bicho-papão, é um trauma. Então, o bicho-papão que a gente tem, ele tem nome, lobby econômico. Ele tem nome, dogma religioso. Esse é o bicho-papão. Uau! Bom, preciso fazer aqui a última pergunta para encerrar. Lia Bock, queres deixar aqui uma pergunta? Letícia, favor. Eu posso fazer esse trabalho aqui de encerramento? Então, para a gente olhar daqui para frente, Patrícia, como é que você imagina que sejam os próximos 10 anos? Estaremos aqui daqui a 10 anos celebrando o alcance das pessoas que precisam num produto com mais acesso e mais barato? Eu acho que sim.
Até porque pessoas privilegiadas como eu, como vários que assistem, como nós aqui nessa sala, temos o privilégio de sonhar. Então, por que não sonharmos com dias melhores? Esse privilégio ainda nos é garantido. Sonhemos até por aqueles que já não podem mais sonhar, que veem suas vidas limitadas e restritas por dogmas e por lobbies. Sonhemos e continuemos trabalhando para que os nossos sonhos sejam realidade. O nosso programa com a presidente do Instituto Humanitas 360, Patrícia Vilela Marino, está disponível na íntegra, viu? No canal CNN Brasil Soft no YouTube. Obrigada ao time que esteve aqui comigo para a gente poder fazer tantas perguntas. Muitíssimo obrigada por ter estado com a gente aqui na CNN Brasil, esclarecendo esse assunto tão importante, Patrícia. Façamos outros. Muito bom. Lembrando que sábado, todo sábado, você tem um encontro marcado, viu, com a gente, aqui no CNN Nosso Mundo. Obrigada pela companhia sempre. Tchau, tchau. Até a próxima.